Comprou a briga, hein, Josias? O pior tipo de ofensa, Fabiola, é aquela que o ofendido faz por merecer. O Davi Alcolumbre se sentiu ultrajado com a insinuação de que estaria exigindo cargos em troca do fim da sabotagem ao Jorge Messias, o indicado do Lula para o Supremo. E aí disse nessa nota que a maledicência ofende todo o poder legislativo, não apenas ele como presidente do Congresso, né? E segundo as versões maledicentes, o Alcolumbre estaria insatisfeito com tudo e desejaria um pouco mais. Controle do Banco do Brasil, do CAD, da CVM, por exemplo. Agora, para que a irritação do Alcolumbre fosse levada a sério, ele precisaria virar a si mesmo do avesso. O desembarque do Alcolumbre da máquina pública seria um bom começo. Não haveria maledicência capaz de grudar na imagem do presidente do Senado se ele devolvesse os 2 ministérios que controla na esplanada, a Codevasf, as dezenas de cargos ocupados pelos seus afiliados em autarquias, agências reguladoras. Fora disso, o surto de amor próprio do Alcolumbre será sempre visto ali como uma espécie de revolta de uma freira em meio ao prostíbulo, né? Quem desqualificou esse processo foi o próprio Alcolumbre. Ele utiliza o Jorge Messias como uma escada para alcançar a jugular do Lula. Transformou o rito de sabatina do indicado do presidente da República a ministro do Supremo num processo de desmoralização do Senado. Uma coisa, Fabiola, é questionar as virtudes do escolhido. Coisa bem diferente é pretender limitar o poder do presidente da República de exercitar a prerrogativa constitucional da escolha. O Alcolumbre, todo mundo sabe, a essa altura, preferia que fosse indicado para o Supremo o Rodrigo Pacheco. Ele chegou, ele jantou com Lula no Palácio da Alvorada, expôs a sua preferência. Agora, a Constituição atribui a palavra final ao presidente da República. E se o Alcolumbre está insatisfeito, ele pode propor a mudança da Constituição. Ele pode também reclamar com os 60,3 milhões de eleitores que elegeram Lula, presentearam Lula com um terceiro mandato. E ele tem razão quando diz que cabe ao Senado, também é uma prerrogativa constitucional, aprovar ou não o nome escolhido pelo presidente para o Supremo. O Messias precisa de 41 dos 81 votos dos senadores, pelo menos, né? Quem não estiver contente pode batalhar para rejeitar o nome do presidente. Mas é preciso qualificar esse jogo, Fabiola. Vale tudo nesse jogo. Você pode questionar o déficit de mulheres do Supremo para forçar o presidente a indicar uma mulher. Você pode discutir a qualificação técnica do Jorge Messias. Só não vale golpe baixo, puxada de tapete, apressar o rito porque quer impor uma derrota ao presidente, porque ficou irritadinho, que outro nome foi escolhido, né? E se você for comparar currículo por currículo, o do Jorge Messias, embora não seja o melhor nome do mundo, ele está na média ali, ele não tem a erudição do Barroso, que se aposentou, mas está muito acima, por exemplo, do Dias Toffoli, que foi indicado pelo próprio Lula no segundo mandato, e não fica abaixo dos escolhidos do Bolsonaro, Nunes Marques, André Mendonça. Então, Fabiola, é preciso que o Alcolumbre se dê ao respeito e que permita que o indicado pelo presidente da República tenha um rito justo de tramitação, sem puxada de tapete, sem apressar calendário. É preciso dar tempo ao indicado do presidente de se apresentar aos senadores, dizer o que pretende fazer na Suprema Corte. Então, enquanto não qualificar o processo, o Alcolumbre estará sujeito a essas maledicências, porque não tem lógica a pressão que ele faz, esse seu desejo de servir ao indicado do Lula o pão que o diabo amassou, isso não tem lógica. Indica que o presidente do Senado está, de fato, atrás de interesses subalternos. Então, se deseja qualificar o processo, o Alcolumbre precisa se dar ao respeito, né? Se dar ao respeito. Do contrário, a maledicência vai prosperar e, como disse no início, Fabiola, nenhuma ofensa é pior do que aquela em que o ofendido faz por merecer. Você acha que ele pegou pesado, professor Marco? Qual é o tom na sua análise dessa fala do Davi Alcolumbre? Mostra realmente que a crise está escancarada?
Eu acho que tem uma crise escancarada, não tenha dúvida nenhuma. Se você olhar nas últimas 24 horas, por exemplo, no Google, 5 mil pesquisas assim, sobre esse assunto. Esse tema é um tema quente. Vou te dar um número. No fim de semana a gente mediu o crescimento desse tema na semana passada, né? Foram mais de 105 posts, 1,5 milhão de interações. Então, 30% diretamente relacionado a Sabatina. Então, quando a gente olha esse quadro, e eu vou dizer, essa situação, que é uma situação muito personalizada do Alcolumbre, e eu concordo com o Josias, ele caiu, o Alcolumbre por si, caiu num enquadramento muito negativo frente à opinião pública, porque parece uma situação personalizada dele, uma questão dele, não uma questão da institucionalidade. E aí é um problema, porque aí ele se fragiliza. Essa reação que ele está tendo é uma reação que ele está sentindo que, na opinião pública, o enquadramento dele está reverberando de uma forma negativa para ele próprio. Então ele está tensionando a situação, mas é uma situação muito difícil. Por quê? O Messias ele tem qualificações, ele teve na consultoria do Senado, teve na consultoria do Banco Central, ele tem doutorado, ele foi o ministro da AGU que criou. Eu achei curioso, hoje vi um professor de uma outra instituição comentando, ele vai politizar o STF. Peraí, existe uma judicialização da política, em primeiro lugar, que não é um fato novo, tem 30 anos esse processo vai se acirrando, a gente sabe disso, enfim, os fatos mostram por si o que isso significa e a necessidade do STF, inclusive, ter interferido na defesa da democracia, esse é um ponto importante. Aí citou que o ministro Josias Messias criou uma Procuradoria da Democracia. Bom, quando ele cria uma Procuradoria da Democracia dentro da AGU, ele está respondendo diretamente à questão, por exemplo, das plataformas, a questão da ameaça à democracia pelas redes sociais. A gente viu isso tem sido crescentemente um elemento de disrupção da credibilidade do processo democrático em vários países, não só no Brasil. Se você vai em Londres hoje, você vai ver gente dormindo na rua, função do Brexit. O Brexit aconteceu basicamente pelo uso das redes sociais. Se você for analisar, voltar um pouco ao passado, no Brasil, todo um caudal antidemocrático foi criado através dali, e eu não sou nem um pouco contra as redes, é o meu elemento maior de estudo, mas o fato é que ter feito esse desenvolvimento da estrutura institucional da AGU, abarcando também essa questão, foi um movimento muito importante de modernização da estrutura do Estado. Então, assim, a institucionalidade tem que ser preservada. Eu não vejo como isso alteraria e politizaria o STF. Na verdade, vai qualificar o STF. Então, dito isso, voltando à questão do presidente do Senado, ele tem que recolocar a questão. O fato é que se a esquerda não está se pronunciando tanto, é que para ela está ok a indicação. E você vê que uma parte já significativa dos evangélicos vem como oportunidade de ter um segundo representante que coloque a pauta, digamos assim, conservadora do ponto de vista da religião, também, digamos assim, adequadamente endereçada no STF. Você concorda com essa pauta? Você discorda dessa pauta? Isso não importa, mas o fato é que existe um direito da bancada ter uma preferência nesse caso. Então, eu acho que é um movimento que não só tem a esquerda, mas tem uma parte, digamos assim, da direita que tradicionalmente se alinharia talvez um pouco mais a uma perspectiva bolsonarista, talvez, enfim, mais num contraditório, com uma outra indicação do presidente Lula, mas o fato que o ministro Dias, ele consegue fazer esse arco. E eu pergunto para vocês, deixo aqui uma reflexão para os nossos ouvintes, não é importante a gente ter esse arco na nossa sociedade? Não é importante pessoas que conseguem transitar de um campo ao outro e fazer esse diálogo numa situação de polarização que a gente vive? Eu acho que é bastante significativo, bastante importante, acho que é um nome interessante e, francamente falando, eu acho que o enquadramento é muito personalizado e pouco institucionalizado. Isso enfraquece o Senado como instituição. Então, eu acho que isso está errado, eu acho que não é um bom encaminhamento e eu espero que haja uma convergência e um entendimento entre o presidente do Senado, que é algo tão importante para a nação, é a casa que filtra muitas propostas que a gente sabe que vem
às vezes necessitando de suas correções, e converse com o presidente da República. O que não dá, em função disso, você soltar pautas bombas, porque quem paga no final é o país. Então, por exemplo, a questão, por exemplo, dos agentes de saúde é um impacto significativo. A gente estava falando há pouco da questão do problema fiscal que o Brasil tem. Você aumenta o custo do país, resolvendo agora essa questão dos agentes de saúde. Francamente, a questão ambiental, por exemplo, derrubada de vários vetos, isso não pode estar associado à nomeação de um ministro do STF. São pautas diferentes. Então, o Brasil não pode pagar o custo de uma briga entre o executivo e o legislativo. Isso, o Brasil tem que ser preservado. Então, isso é institucionalidade, isso é pensar de forma republicana, e eu acho que esse espaço de tensionamento, se eu fosse assim, aconselhar, quem sou eu, mas se eu pudesse aconselhar o presidente do Senado, respeitosamente, faria para ele fazer uma reflexão nesse assunto e tentar uma convergência com o executivo. Boa, não, e é interessante, o professor no começo estava falando sobre o monitoramento das redes, né, e o impacto que isso tem, e a visão que as pessoas estão tendo, inclusive, sobre essa situação do Davi Alcolumbre, porque ele faz um monitoramento, né, a FGV faz um monitoramento nas redes sociais sobre isso. Você acha que, no geral, na percepção das pessoas, pelo menos nas redes, Davi Alcolumbre está perdendo essa briga na sua análise? Não tenha dúvida, o enquadramento dele é muito ruim, porque personaliza a questão. Assim, qual é o argumento para realmente não querer o Messias? Isso não fica muito claro, né? Parece quase um capricho da presidência do Senado. Assim, eu acho que o presidente do Senado é o presidente do Senado à toa, ele tem uma experiência política enorme, ele conhece muito bem o que faz, é um ator político assim, capacitado, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas assim, o enquadramento dele, e é aquilo que eu estava falando, hoje tudo é imagético, a narrativa conta, a imagem conta, então isso nas redes tem tido uma repercussão bastante, porque não fica exatamente claro, ainda mais quando associa uma pauta bomba. Então eu estou insatisfeito com o nome, então abro uma pauta bomba. É isso, eu não estou dizendo que é disso que se trata, mas na narrativa que circula nas redes sociais, é exatamente esse é o ponto que tem percolado na cabeça das pessoas, na cabeça do eleitor. E o Brasil, ele quer soluções, ele não quer mais conflito, ele não quer pauta-bomba, ele não quer represária de um poder em relação ao outro, ele quer o entendimento. O Brasil está farto disso. O Brasil realmente é um país que está farto do conflito. Então, eu acho que isso deveria entrar, digamos assim, na avaliação conjuntural da presidência do Senado. Eu também estou farta, é o que eu queria dizer, que você falou Brasil, eu também estou farta. O Josias também está farto, né, Josias? Todo mundo está farto. Tem gente comentando aqui, vocês não colocaram a resposta da Gleisi Hoffmann. Vamos colocar a resposta dela, que ela respondeu a essa nota do Davi Alcolumbre. É muito importante a gente também ler aqui o que a Gleisi escreveu na sequência da fala do Davi Alcolumbre. Temos pelo senador o mais alto respeito e reconhecimento. Jamais consideraríamos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas. Ela está usando os mesmos termos que ele usou. O governo repele tais insinuações, da mesma forma que fez o presidente do Senado em nota na data de hoje, por serem ofensivas à verdade. A ambas as instituições e aos seus dirigentes. O critério de mútuo respeito institucional presidiu a indicação pelo governo e a apreciação pelo Senado Federal de 2 dos atuais ministros do STF, né, do Procurador-Geral em 2 ocasiões e de diretores do Banco Central e agências reguladoras. Todos esses processos transcorreram com transparência e lealdade de ambas as partes, respeitadas as prerrogativas do Executivo na indicação dos nomes e do Senado Federal na apreciação dos indicados. A Gleisi não foi para cima, né? Ficou no tom, foi educada, não, Josias? E aí, qual a tua análise da resposta da Gleisi ao Davi Alcolumbre? Fabiola, nesse momento o Palácio do Planalto e a presidência do Senado estão dançando a coreografia da empulhação. Quem observa de longe fica com dificuldade para distinguir quem está enganando mais do que o outro, porque claramente os dois lados já não se respeitam, né?
E o relacionamento do Palácio com o Alcolumbre sempre foi na base do fisiologismo e da distribuição de verba, porque é essa linguagem que o Alcolumbre entende. Aí vem a Gleisi, num linguajar contemporizador, dizendo que tem muito respeito pelo presidente do Senado. Ao contrário, hoje a relação é de absoluta desconfiança e protegendo as canelas, porque sabe que o outro vem a qualquer momento com uma rasteira, né? E na semana passada, o Alcolumbre disparou lá uma pauta fiscal bomba, aprovou a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde, e ninguém quer o mal para agentes comunitários de saúde, ao contrário, é uma categoria muito benquista, deveria ser sempre valorizada. Agora, aprovou-se lá uma aposentadoria especial sem dizer de onde vem o dinheiro. E agora está o governo cogitando entrar no Supremo para recorrer contra essa decisão, que ainda depende de aprovação na Câmara, mas tem dúvida se deve fazer o movimento, porque vai desagradar o rei do Senado. E no Senado hoje reina uma monarquia conduzida pelo Alcolumbre, e nessa monarquia está reinando também a esculhambação, porque além desta aposentadoria especial, aprovou-se uma derrubada de vetos do Lula a um projeto antiambiental aprovado pelo Congresso. Isso estava já previsto que ocorreria, deveria ter ocorrido antes da COP30, mas a pedido do Palácio do Planalto adiou-se para que o vexame internacional do Brasil não fosse maior ainda do que já foi agora, com essa derrubada dos vetos. E, afora essa questão dos vetos ambientais, foram derrubados também meia dúzia de vetos do Lula à lei que criou o programa de renegociação das dívidas dos estados. Outro problema para o governo, porque são dívidas que já estão renegociadas e abriu-se a perspectiva de que os estados possam agora gastar por conta dinheiro que seria usado para pagar a dívida com a União, pode ser usado agora e abatido da dívida sempre que tiver gasto com segurança, defesa civil, saúde, recuperação de estradas. E quem é que se beneficia com essa derrubada de vetos? Os governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás, que respondem por 90% das dívidas dos estados. Então você pega aí, estão os principais adversários do Lula na eleição do ano que vem. Tarcísio de Freitas, São Paulo, Romeu Zema, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, com menos chance, mas também o governador Eduardo Leite, um pretendente oposicionista à presidência da República, e o Ronaldo Caiado, de Goiás. E fez-se essa derrubada de veto sem nenhum debate. Estava lá o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, fazendo corpo a corpo com os senadores. Então é de uma irresponsabilidade esse tipo de providência que não orna com o Senado da República, uma casa habitada por ex-governadores, políticos mais experientes, que deveriam ter uma preocupação com o país. Isso aqui não é um golpe do Alcolumbre contra o governo. Não, está sendo golpeado o interesse público, está sendo golpeado o Tesouro Nacional, em última instância, o brasileiro, o Brasil, né? Então, um ambiente assim, Fabiola, quem conduz a esse tipo de conjuntura, e o Davi Alcolumbre está conduzindo, ele está conduzindo o Senado a esse comportamento antirrepublicano, uma pessoa assim não pode ser levada a sério. Do mesmo modo, não merece crédito quem, por questões políticas, por conveniência, como está fazendo a Gleisi Hoffmann, trata tudo como se fosse um ambiente absolutamente normal. Não, respeitamos muito o presidente do Senado. Ora, não merece respeito. As atitudes do Davi Alcolumbre não merecem o mínimo respeito. Você conversa nos bastidores, os auxiliares, os operadores políticos do governo, todos dizem que não merece respeito, todos apontam motivações subalternas para essa movimentação antirrepublicana, como disse, do Davi Alcolumbre. Então, realmente estamos assistindo, testemunhando a coreografia da empulhação. Os dois lados fingindo que respeitam um ao outro, mas, em verdade,
essa a atmosfera que estamos verificando é de absoluta desqualificação, de parte a parte. Não se pode respeitar quem não merece respeito, mas, infelizmente, a conjuntura política conduz a isso, porque o governo está sofrendo derrotas em série e não seria produtivo para a Gleisi, que é a coordenadora política do Palácio, devolver as caneladas do Alcolumbre. Então, finge-se que está tudo normal, Fabiola, e não está.